Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar aí, né, sobre uma questão que muitos céticos levantam, que é sobre se o apóstolo Paulo inventou, né, ou criou o cristianismo. Inventou o cristianismo, né, as doutrinas do cristianismo, né? Então, pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem tá, entre seus grupos aí, certo? Cliquem no sininho para receber as notificações aí, para que sempre nós estamos aí publicando 3 vezes por semana, tanto independente, muitas vezes, para que vocês fiquem informados aí, tá bom, pessoal? E entrem no grupo também do Logos Apologética, Logos Teologia, para que vocês recebam aí as notificações, tá certo, pessoal? Então, essa é uma alegação aí muito comum, né? Muitos céticos afirmam que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sequestrou a religião cristã primitiva, mudando a teologia do que Jesus ensinava originalmente. Normalmente oferecidas como prova dessa afirmação são as doutrinas encontradas na grande obra teológica de Paulo, sua carta aos Romanos. Sem dúvida, o livro de Romanos contém a exposição mais completa das doutrinas ortodoxas cristãs. Essas doutrinas são contrárias ao que Jesus ensinou. Elas entram em conflito com os ensinos do Antigo Testamento, dos quais foram supostamente derivados. Se Paulo realmente inventou o cristianismo, então seria de se esperar que seus ensinos fossem diferentes de Jesus, dos outros apóstolos e discípulos. Tá certo, pessoal? Então vamos analisando aqui, eu montei essa apresentação para vocês. Tá? As afirmações do cristianismo. E se vocês quiserem receber isso aqui, vocês deixem nos comentários. Tá? Os cristãos afirmam que Paulo de Tarso conheceu Jesus em uma viagem para perseguir os cristãos em Damasco. Segue por 3 dias, Paulo esperou que Ananias, um dos seguidores de Jesus, o curasse. Convertido pela experiência, Paulo proclamou apaixonadamente o evangelho ao mundo judeu e gentil. Esse evangelho inclui doutrinas incluindo a expiação de pecados por meio da morte de Jesus na cruz e a justificação por meio da fé. Paulo, em sua carta aos Gálatas, indicou que recebeu esse evangelho por revelação de Jesus Cristo, né? Pois eu gostaria que vocês soubessem, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, pois não recebi do homem, nem fui ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12, certo? Se fosse verdade que Paulo recebeu seu ensinamento diretamente de Jesus Cristo, então certamente o próprio Jesus teria ensinado que Paulo estava pregando, certo? Agora vamos ver o ensino do evangelho de Paulo. A base do evangelho é a crença que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Jesus indicou claramente que seu propósito era morrer na cruz pelos pecados do mundo. Este conceito não era novo, visto que Isaías profetizou pela primeira vez que o Messias morreria por nossos pecados. Paulo, é claro, ensinou essa doutrina, como João, Lucas e Pedro. Outras doutrinas cruciais ensinadas por Paulo também foram ensinadas por Jesus e os discípulos, como aqui, a crença em Jesus para a vida eterna, a justificação pela fé aqui no caso, justiça pela fé, né? Justificação pela fé, perdão de pecados por meio da fé e arrependimento. Para obter uma lista de versículos, consulte a tabela abaixo. Tá, eu acho que eu vou diminuir o corpo aqui, pessoal, porque acho que tá para ficar melhor, tá? Para vocês verem, tá? Vou diminuir aqui para o corpo 10, deixa eu ver se 10 dá. Isso. Ok, tá? Então aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui ela ficou melhor. As doutrinas de Paulo foram ensinadas por Jesus. Aqui tem uma comparação nessa tabela que vocês podem ver melhor. Se vocês quiserem que eu passe esse PDF, essa tabelinha para vocês, é só pedirem aqui nos comentários ou entrem no grupo lá, tá? Então aqui vocês veem a doutrina, expiação pela morte na cruz. Primeiro ensinado por Isaías, versículo aqui, e Jesus mencionou, e é ensinado por Paulo e outros. Então aqui está todo o trecho. Não vou mencionar aqui todo, um por um, vocês podem ver aqui, tá bom? Eu diminuí a fonte para vocês verem melhor. Então, a crença de Jesus para a vida eterna. Então, aqui está lá em Jó, primeira menção do versículo, vou corrigir aqui esse trecho aqui. Então, se vocês quiserem essa tabelinha aqui, todo esse material aqui, esse PDF aqui desse estudo, tá? Esse slide, é só vocês pedirem, tá? Então, aqui, justiça pela fé, foi lá mencionado por Moisés, Abacuque, está em Gênesis, né? Marcos, Romanos, está tudo aqui, Hebreus. Justificação pela fé, Moisés, Gênesis, Lucas, Romanos, Tiago. Ou seja, foi mencionado sim, Paulo estava ecoando os ensinos dos outros aí, né? Antecessores também, né? Paulo não criou algo novo necessariamente, né? Mas aqui, as doutrinas, perdão, né, do pecado pela fé, Davi mencionou, versículo aqui, Jesus, Paulo e outros ensinados. Então está em harmonia, certo? E arrependimento. Ou seja, doutrinas essenciais, né?
Aqui, ó, Isaías, Mateus, tá? Tudo está aqui, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, eu passo aqui para vocês verem melhor, tá? Deixa eu aumentar de novo aqui, para a gente voltar aqui, tá bom? Porque aqui estourou, tá? Voltando aqui, outros ensinamentos, tá? Além das doutrinas centrais do cristianismo, Paulo ensinou sobre muitos outros tópicos teológicos, também ensinados por Jesus. Abaixo está uma lista de alguns desses ensinamentos encontrados nos evangelhos, em comparação com o que Paulo ensinou em suas cartas às igrejas. Paulo estava ciente dos ensinamentos de Jesus? Sim, aqui está, ó, ensino, parábola do semeador. Paulo mencionou lá em 1 Coríntios, Jesus também. Pedra de tropeço, Romanos, Mateus, julgando contra o divórcio, tal, tudo mais. Pessoal, está tudo aqui nessa tabelinha, tá bom? Nessa tabela aqui que eu posso passar para vocês, tá? O Jesus de Paulo não é real? A afirmação é frequentemente feita em círculos céticos de que Paulo nunca descreve o homem Jesus de Nazaré, mas apenas se refere a um Jesus celestial, né? Claro, a afirmação é falsa, embora pareça que vários céticos acreditem na afirmação que provavelmente nunca leram nenhum dos livros do Novo Testamento de Paulo. Na verdade, Paulo indica que Jesus veio ao mundo e que ele mesmo o viu. Além disso, Paulo afirma que Jesus era um homem feito de carne, comia e bebia, sangrou, foi crucificado, morreu e ressuscitou dos mortos. Este não é o tipo de coisa que acontece em algum Jesus fantasma. Em praticamente todos os livros de sua autoria, mais de 80 versículos que encontrei, Paulo claramente faz referência a Jesus, o homem que viveu e morreu na terra. Tá? E nós vemos ali que Paulo viveu alguns anos depois da morte de Jesus, então, dentro dos séculos ali, né? Foi séculos depois, foi dentro dos séculos, né? Paulo descreve Jesus físico. Então aqui nós vemos na tabelinha, ó, atributo físico. Jesus veio ao mundo. Lá, em Timóteo, está escrito aqui, ó, citações, está tudo aqui, tá bom, pessoal? Jesus foi visto por Paulo. Jesus era um homem. Aqui, citações todinhas, ó. Se vocês querem essas citações aqui, deixem nos comentários, tá? Eu posso publicar no blog também. Jesus era um homem, Jesus era carne, Jesus comeu e bebeu, Jesus sangrou. Tudo aqui ele descreveu não como uma lenda, não como algo mítico, mas como algo real, né? Tinha acontecido alguns anos antes, né? Ou seja, aqui estava relatando, certo? A fé cristã é uma fé histórica, certo? Conclusão. A ideia de que Paulo inventou o cristianismo a partir de algum vácuo teológico é completamente sem mérito. Embora a carta de Paulo aos Romanos seja radicalmente diferente de qualquer outro livro da Bíblia, os ensinamentos encontrados no livro de Romanos também são encontrados no Antigo Testamento, nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos dos discípulos. Então, Paulo não inventou doutrinas apenas para criar uma nova religião. No entanto, ele escreveu o maior tratado teológico de todos os tempos no livro de Romanos. Não apenas as doutrinas centrais do cristianismo são encontradas fora, né, dos escritos de Paulo, mas o próprio Paulo ensinou muitas outras questões teológicas que refletem os ensinamentos de Jesus durante seus anos de ministério. Ao contrário do que afirmam alguns, Paulo não escreveu apenas sobre um Jesus cósmico, mas descreveu Jesus como um homem real que viveu e morreu no planeta Terra. Em conclusão, Paulo de Tarso não inventou o cristianismo, mas esclareceu os ensinos da Bíblia como nenhum outro autor da Bíblia jamais fez. Além de seus grandes escritos teológicos, Paulo foi o maior evangelista do cristianismo. Certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, divulguem entre seus grupos aí, certo, pessoal? Cliquem no sininho, pessoal, por favor, apoiem aí o canal, apoiem meu trabalho, tá? Comentem sobre o que vocês querem ver, quais são suas dúvidas bíblicas que eu respondo aqui, né? #LogosResponde, né? Coloquem todas as suas dúvidas aí, científicas, culturais, tudo aí que a gente responde, tá certo, pessoal? Entrem no grupo, tá, pessoal? E eu recomendo aqui para vocês, se vocês querem fazer um estudo profundo também sobre isso, o Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, nosso parceiro aí, no caso, né, o Wallace, né, do Instituto Cristão, eu recomendo o link oficial do site, está aqui na descrição, e assim vocês patrocinam o meu trabalho, tá, pessoal? Que aí eu posso trazer mais vídeos para vocês, tá certo? Que dá trabalho, pesquisar, fazer vídeos, dá trabalho. Então peço para que vocês, adquirindo pelo meu link oficial, vocês ajudam aí, certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.